Meus irmãos, boa noite mais uma vez. Aqui estamos chegando, estamos retornando para mais uma tentativa. Hoje, um verdadeiro teste de paciência. Então, aqui estamos chegando naquela tentativa de realizarmos a nossa palestra pública online para atendermos a este compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Jesus de Nazaré, da cidade de Jataí, aqui no estado de Goiás. Pedimos desculpas a todos pelos transtornos, mas vamos tentar mais uma vez. Com certeza, desta vez, dará tudo certo. Então vamos neste momento, meus irmãos, fazermos a nossa prece. Fazermos a nossa prece de agradecimento. Agradecimento a Jesus de Nazaré por mais este momento que nos foi concedido. Agradecermos também a Deus, em especial pela vida, e pedirmos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pedirmos em especial pelos trabalhadores da saúde, que todos possam receber de acordo com as suas necessidades. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. E antes de iniciarmos a nossa fala, faremos uma leitura do livro aqui de Haroldo Dutra Dias, Espiritualidade e Vida, que no capítulo 45, Haroldo nos fala exatamente o que a doutrina espírita nos traz com tanta abundância sobre a necessidade da autotransformação. Então aqui Haroldo nos diz que o verdadeiro autoconhecimento exige uma boa dose de autoconfrontação e de muita reflexão e também de análise interna. Mas só que isto apenas não basta. Então aqui Haroldo nos chama a atenção para a necessidade da autoconfrontação, não a confrontação com os outros, mas a autoconfrontação para realizarmos o processo de autoconhecimento, mas que apenas isto não basta. Ele diz que é preciso acionar a compaixão por nós e pelos outros para alcançarmos a transformação e a cura. Então é preciso, sem sombra de dúvida, nós realizarmos este processo e levando adiante constantemente com muito esforço. Conforme Jesus nos fala, fazei esforços. Então só através de muito esforço conseguiremos, sem sombra de dúvida, realizarmos este processo de transformação, a autotransformação e alcançarmos através desta construção a nossa cura. Então hoje aqui nos encontramos para falarmos acerca de religião espírita. Mas antes de começarmos as nossas reflexões sobre a religião espírita, nós refletiremos acerca das palavras de Jesus quando ele nos fez um convite para trabalharmos na vinha do Senhor. Então Jesus aqui nos convida para trabalharmos e para praticarmos a verdadeira religião, a religião da fraternidade, a religião do amor puro, a religião da benevolência, a religião do perdão. Então aqui Jesus nos diz da seguinte maneira, exatamente começando com um questionamento: mas que vos parece? Aqui são anotações de Mateus, lá na parábola dos dois filhos na vinha. Então aqui Jesus nos diz: que vos parece? Um homem tinha dois filhos e, aproximando-se do primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Então aqui Jesus nos fala de um Senhor bondoso que tinha e que tem uma vinha imensa e convida um dos seus filhos para o trabalho na vinha. E aí diz o seguinte, Jesus na sequência, que em resposta, esse filho que o Senhor da vinha havia convidado, em resposta ele disse: não quero, mas arrependendo-se, foi. Então aqui nós podemos fazer um outro questionamento: será que nós, em algum momento da nossa trajetória, nós já nos comportamos assim, como este primeiro filho? Mas só que aí vem o segundo filho. E Jesus nos diz que, aproximando-se do segundo ou do outro filho, disse a mesma coisa. Em resposta, ele disse:
eu vou, Senhor. No entanto, ele não foi. E aí Jesus questiona: quem dos dois fez a vontade do Pai? Então aqui Jesus nos fala no início desta parábola, a notação de Mateus, aqui nessa parábola dos dois filhos na vinha, ele conta essa história desses dois filhos, aquele que foi convidado primeiro e disse que não iria, mas depois, pensando melhor, arrependendo-se, foi trabalhar, e o segundo que prometeu trabalhar e não trabalhou, não foi trabalhar. Será que nós, em algum momento da nossa trajetória, nós já nos comportamos assim? Ora na condição de um, ora na condição do outro? Sem sombra de dúvida que todos nós já nos comportamos assim, e sem sombra de dúvida que Deus, o Senhor da vinha, o dono dessa vinha imensa que é todo o universo, ele continua constantemente nos convidando e nos ofertando oportunidades para o trabalho, independentemente do nosso comportamento. Mas o convite continua sempre sendo repetido e as ofertas sempre abertas para o nosso trabalho de transformação. Então precisamos sim realizarmos o nosso trabalho de transformação, e como nós estamos aqui para falarmos sobre religião espírita, é necessário que nós falemos, mesmo que de uma forma rápida, sobre o centro espírita. O centro espírita, como nós sabemos, não é o local, o único local onde nós temos à nossa disposição para realizarmos ou para colocarmos em prática a religião espírita. Porque a religião espírita, o Consolador prometido, nós temos aí toda a amplitude do universo para colocarmos em prática. Temos a natureza para colocarmos em prática a religião espírita. Não é no centro espírita onde nós praticamos, na sua essência, a religião espírita. Então aqui nós sabemos que lá no centro espírita nós nos reunimos para as nossas reflexões, para alguns trabalhos práticos também lá no centro espírita, mas aqui os espíritos amigos nos dizem que o centro espírita é sempre uma estrela que se desprendeu do infinito céu da bondade divina e incrustou-se na terra para clarear o caminho dos homens. É a seara, ou seja, o centro espírita é a seara portentosa, campo sublime de realizações e abençoado educandário das almas. Então o centro espírita é, sem sombra de dúvida, conforme os espíritos amigos nos dizem, essa seara portentosa, onde nos oferta tanto campo de trabalho e, ao mesmo tempo, um abençoado educandário das almas. E também o centro espírita, sem sombra de dúvida, que é uma oficina de luz, onde o Senhor nos permite a singela e humílima contribuição. E em se falando de religião espírita, em se falando de espiritismo, é necessário que falemos, pelo menos de uma forma rápida, sobre as obras que nós temos aí à nossa disposição, como sendo aquela base, aquele alicerce da religião espírita. Como nós conhecemos, o Pentateuco espírita. Então nós temos, em primeiro lugar, o Livro dos Espíritos, que é aquela espinha dorsal da doutrina espírita, que foi publicado no dia 18 de abril de 1857, onde nós temos respostas para todos os nossos questionamentos, mas em especial aquele questionamento base: quem sou? Na sequência, nós temos o outro livro que faz parte da codificação kardeciana ou Pentateuco espírita, que é o Livro dos Médiuns, que foi publicado no dia 15 de janeiro de 1861. Ele é um complemento da segunda parte de O Livro dos Espíritos, já que o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes ou em 4 livros. Então nós temos o Livro dos Espíritos e mais 4 obras que fazem a complementação, ampliam esses entendimentos, essas reflexões dessas partes do Livro dos Espíritos. E nós temos na sequência o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós encontramos as reflexões, os ensinamentos, ampliando os ensinamentos morais de Jesus, que é a complementação da terceira parte de O Livro dos Espíritos, onde nós encontramos respostas para os nossos questionamentos, em especial aquele questionamento base também por que sofro? Será porque nós sofremos aqui na Terra? Será porque ainda existe sofrimento aqui na Terra? E na sequência nós temos
a outra obra básica que tem como título O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, segundo a doutrina espírita, que foi publicado no dia 1º de agosto de 1865. Então, neste mês de agosto, fez aniversário o livro O Céu e o Inferno, que é um complemento da 4ª parte de O Livro dos Espíritos e que tem resposta em especial para aquele questionamento base: para onde vou? Para onde nós iremos quando deixarmos este corpo físico? E por último, nós temos a outra obra complementar que complementa a primeira parte de O Livro dos Espíritos, que é a Gênese, que foi publicada no dia 6 de janeiro de 1868, onde nós temos resposta em especial para aquele questionamento basilar: de onde nós viemos? Será que viemos de onde? Nós sabemos hoje, conforme a doutrina espírita nos mostra, que nós viemos todos do mundo espiritual e para lá nós retornaremos. E a religião espírita? E o espiritismo, ou melhor, o espiritismo, será que é verdadeiramente uma religião? E será que a religião espírita veio para a Terra com o propósito, com a finalidade de destruir as outras religiões ou substituir as outras crenças ou religiões? Então, aqui no livro O Consolador, através de Chico Xavier, Emmanuel foi questionado desta forma, na questão 353. O Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? Ou seja, a religião espírita veio ao mundo para substituir as outras religiões? E aí Emmanuel começa nos respondendo da seguinte maneira: o Consolador, ou o Espiritismo, ou a religião espírita, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. Assim como Jesus, lá no início da sua tarefa messiânica, disse e reafirmou que não tinha vindo destruir a lei, mas para dar cumprimento à lei, assim o Espiritismo teve que dizer e continua dizendo: eu não vim destruir nenhuma crença, eu não vim destruir nenhuma religião, eu vim para auxiliar a todas as crenças, todas as religiões. E aí Emmanuel segue dizendo que o Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças. A missão do Espiritismo, a missão da religião espírita, tem que se verificar junto das almas, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos sentimentos. Então isto, conforme Emmanuel nos coloca aqui, esta é a religião espírita que veio ao mundo para ser este auxiliar de todas as religiões já existentes ou que venham a existir na face da Terra. Não veio com a pretensão de substituir ou destruir nenhuma religião. E religião, conforme nos mostra Leon Denis, lá no livro Depois da Morte, no capítulo 1 da primeira parte deste livro, Depois da Morte, Leon Denis nos diz o seguinte sobre religião. Ele nos diz que a religião, e como nós sabemos, está lá no dicionário, que religião, a palavra religião, que vem do latim religare, ou ligar, unir. Então, neste caso aqui, a religião, essa religação, esta união com o Pai, quando bem compreendida, nos esclarece Leon Denis que a religião, quando bem compreendida, deveria ser um laço que prendesse os homens entre si, prendessem os homens entre si, unindo-os por um mesmo pensamento ao princípio superior das coisas. E aí Leon Denis acrescenta: a verdadeira religião é um sentimento, é no coração humano e não nas formas ou manifestações exteriores que está o melhor templo do Eterno. Então, por isso que dissemos lá no início que os templos espíritas, que os centros espíritas
não são os locais ali exteriores onde nós temos como sendo únicos lugares para a prática da religião espírita. Então, conforme aqui nos fala Leon Denis, que a verdadeira religião é um sentimento e é no coração humano e não nas formas ou manifestações exteriores que está o melhor templo do Eterno. Não poderia ser encerrada dentro de regras e ritos acanhados. Não, e aí ele diz, não necessita de sacerdotes, nem de fórmulas, nem de imagens. Assim a doutrina espírita, na doutrina espírita nós não temos esses ritos, nós não temos imagens, não adotamos imagens, não temos fórmulas mágicas, não temos sacerdócio. Então assim é a doutrina espírita, assim é a religião espírita. E Kardec, lá no início do trabalho da codificação, da organização da religião espírita, nas suas viagens lá pela França, ele foi questionado: o espiritismo é uma religião? E aí Kardec, lá na Revista Espírita, de dezembro de 1868, nós encontramos essas palavras de Kardec, quando ele foi questionado se espiritismo era uma religião. Ele nos diz da seguinte maneira, que no sentido filosófico, o espiritismo é uma religião e nós nos vangloriamos por isto, porque a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Então, o espiritismo é sim, nesse sentido filosófico, uma religião, sem sombra de dúvida, através da fraternidade e da comunhão dos pensamentos. E Kardec também nos esclarece sobre espiritismo, sobre este questionamento, se espiritismo é uma religião, lá em Obras Póstumas. Na primeira parte das Obras Póstumas, ele nos diz o seguinte, que o espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista. Então, a doutrina espírita, ou o espiritismo é uma doutrina filosófica com efeitos religiosos. E aí ele diz que, desta forma, forçosamente nós vamos ter as bases, ou seja, nas bases do espiritismo, assim como de todas as religiões cristãs em especial, Deus, a alma e a vida futura. E aí ele diz que, mas não é uma religião constituída. Então aqui Kardec nos chama a atenção, respondendo em especial aqueles questionadores daquela época, que o espiritismo não é uma religião constituída, visto que não tem culto, não tem rito, nem tem templos, e que entre seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Então este que vos fala neste momento não é um sacerdote do espiritismo que, de acordo com a hierarquia dentro do espiritismo, coisa que não existe, estamos falando simbolicamente, eu tivesse recebido estas condições ou esta autorização para falarmos sobre espiritismo. Não, aqui conforme ele nos fala, o espiritismo não tem culto organizado, não tem rito, não tem templo de forma ali padronizada, e também entre os seus adeptos nenhum tomou essa condição de sacerdote ou de sumo sacerdote ou de doutor de espiritismo. Não, de forma alguma. E ainda Kardec nos responde lá em 1862, em uma das suas viagens para a divulgação do espiritismo, ele responde da seguinte maneira, que o espiritismo é uma doutrina puramente moral, que absolutamente não se ocupa dos dogmas. Então aqui o espiritismo, a religião espírita, não tem e não se ocupa com nenhum dogma, assim como as igrejas. E aí ele diz que não é uma seita política, como não se trata de uma seita religiosa. E também o espiritismo ou a religião espírita é a moral do evangelho desenvolvida e aplicada, conforme falamos lá no início, quando fizemos referência ao Pentateuco Espírita, em especial ao Evangelho segundo o Espiritismo, que ali nós encontramos a moral do Cristo. Aí ele diz aqui, desenvolvida e aplicada. Longe de ser o antagonista da religião, é seu
auxiliar, assim como vimos na resposta do questionamento feito a Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier, lá no livro Consolador, na questão 353. Então, o Espiritismo não veio nesta condição de uma religião do futuro para destruir as outras religiões, mas sim como futuro das religiões, auxiliando a todas. Não é o antagonista de nenhuma religião, mas ao contrário, é o seu auxiliar. E aí nós encontramos também que religião, ali no seu sentido amplo, conforme nos dizem os espíritos amigos, é a busca de Deus. Então a religião espírita, através da religião espírita, nós buscamos Deus. É a ligação com Deus que cada espírito procura manter na medida do próprio estágio evolutivo. Então, assim, a religião espírita nos fornece as ferramentas necessárias para realizarmos esta religação com o Pai e, principalmente, ao mesmo tempo, também realizarmos o nosso processo de conhecimento e trabalharmos pela e para a nossa transformação. E aí nós encontramos ainda, falando sobre religião, palavras de Emmanuel, que está lá no livro que tem o nome dele, que é o título do livro, Emmanuel, no capítulo 4, onde Emmanuel nos diz o seguinte, onde ele nos faz a diferença, nos traz a diferença entre religião com R maiúsculo, e as religiões que, via de regra, nós conhecemos aqui na Terra. Então, Emmanuel nos diz que a religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. Então, esta é a verdadeira religião. E é a religião que Jesus veio e exemplificou aqui na Terra. Aí ele diz que é o sentimento divino que prende o homem, ou seja, a criatura, ao Criador. Ao passo que as religiões que nós criamos aqui na Terra, são organizações dos homens falíveis e imperfeitos como eles próprios. Então, assim é a religião espírita que nos traz estas ferramentas para as nossas reflexões, e ainda nos diz na sequência os espíritos amigos da seguinte maneira sobre espiritismo e sobre as religiões, quando nos chamam a atenção sobre o trabalho de Moisés. Moisés, quando veio à Terra, bem antes do Cristo, 1000 e tantos anos antes do Cristo, ele veio exatamente para nos mostrar, já abrindo aquele caminho para a religião que Jesus viria depois para nos apresentar, a religião do amor. Moisés veio nos mostrar o Deus único, ou seja, a unicidade de Deus. Então, André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos diz o seguinte, que por intermédio de Moisés, informa-se o homem comum de que perante Deus, o Senhor do universo e da vida, é obrigado a respeitar o direito dos semelhantes para que seja igualmente respeitado, reconhecendo que ele e o próximo são irmãos entre si, filhos de um mesmo Pai. Então nós precisamos praticar a religião desta forma, como sendo um sentimento, e levando em consideração estas palavras, conforme André Luiz nos traz aqui, a prática da religião, e na prática da verdadeira religião, nós temos que ter este conhecimento, este esclarecimento e respeitarmos o direito dos nossos semelhantes, nos reconhecendo como iguais, nos reconhecendo como filhos do mesmo Pai, ou seja, irmãos de jornada, que estamos aqui em processo de evolução, em processo de transformação, nos reeducando. E aí nos diz, ainda em Evolução em Dois Mundos, André Luiz, que recebidos mediunicamente pelo profeta, ou seja, por Moisés, a palavra da esfera superior gravava a lei de causa e efeito para o homem, advertindo-o solenemente. Então aqui André Luiz nos fala sobre lei de causa e efeito, quando nós já recebíamos através de Moisés os 10 mandamentos, onde Moisés já nos traz de uma forma bem clara sobre aquela necessidade de termos Deus
como sendo o único Deus, uma unicidade dessa força criadora. Então ele nos diz, lá no primeiro mandamento, que falaremos aqui de uma forma rápida, eu sou o Senhor vosso Deus. E no segundo, não tomais em vão o nome de vosso Senhor Deus, ou de vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. E ainda nos diz sobre a necessidade, conforme nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em especial nos capítulos 4º e 14º, sobre a necessidade de trabalharmos ali conjuntamente no agrupamento familiar e, em especial, honrando aos nossos pais, ou seja, honrando a pai e mãe. Não matareis. Nos chama a atenção Moisés, já nos lembrando sobre a questão da lei de causa e efeito. Não cometereis adultério, nós também encontramos dentro da doutrina espírita, e estes 10 mandamentos nós encontramos logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1º, no item 2, e aí nos fala sobre a necessidade de aprendermos sobre a responsabilidade, ou seja, não roubar. E aí nos diz, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo, não desejareis a mulher do vosso próximo, e por último, Moisés nos disse, não desejareis a casa do vosso próximo, nem o seu servidor. Então aqui Moisés já nos traz, bem antes do Cristo, mais de 1500 anos antes do Cristo, belíssimos ensinamentos sobre as nossas responsabilidades aqui na Terra. Aí nós questionamos, já que nós chegamos à conclusão que espiritismo é uma religião, e estamos exatamente falando sobre religião espírita, a verdadeira prática de uma religião, ela é através da postura ou da sua prática na essência? Então, assim, os espíritos amigos nos trazem o seguinte questionamento para as nossas reflexões, que não precisamos responder agora, fica para depois refletirmos bem tranquilamente, amadurecendo as nossas reflexões sobre esta postura ou prática. E eles nos perguntam da seguinte maneira, será a religião, qualquer uma das religiões, dessa quantidade enorme de religiões que temos na face da Terra, será a religião, em seu aspecto mais amplo, que é o de religar a criatura ao Criador, uma postura interior ou uma prática externa? Então, será a religião uma postura externa ou melhor, uma postura interior ou uma prática externa? Será que simplesmente praticarmos externamente, exteriormente, será que estamos colocando em prática a religião que Jesus nos ensinou e exemplificou, em especial, a religião do amor? E aí nós encontramos ainda sobre religião espírita e sobre espiritismo, lá no livro O que é Espiritismo, onde Kardec nos esclarece o seguinte, que o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Então é uma ciência de observação porque Kardec, digamos assim, chegou ao conhecimento ou conhecer o mundo espiritual, saber da existência do mundo espiritual e ter este contato com o mundo espiritual exatamente fazendo observações. Naqueles processos das mesas girantes, quando ele foi convidado para lá ir observar, já que ele era um cientista e observava tudo com atenção. Mas Kardec nos chama a atenção para a liberdade de consciência, para a prática da religião, em especial nessa liberdade de consciência, e ele nos fala sobre a fé, que em vez da fé cega, a religião espírita nos traz que ao invés da fé cega, que anula a liberdade de pensar, o espiritismo, a religião espírita nos diz o seguinte, não há fé inabalável senão a que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. E aí Kardec ainda nos lembra que para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Então Kardec nos chama a atenção que para crer não basta ver, porque nós, em muitas situações, mesmo vendo
Nós somos pior que Tomé, mesmo vendo, nós não acreditamos. Ele diz que para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, que possamos, utilizando as ferramentas que a doutrina espírita, que a religião espírita nos traz, que possamos realmente compreender esses fenômenos, em especial os fenômenos da natureza, que nós classificamos, devido à nossa ignorância, como sendo sobrenatural, que possamos observar nas palavras de Jesus, conforme ele nos diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que possamos buscar na religião espírita este conhecimento, alcançar o conhecimento da verdade, e a verdade nos libertará da nossa ignorância, que possamos sair urgentemente dessas trevas da ignorância. E também nós encontramos na questão 148 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou também sobre a religião espírita, sobre substituir as outras religiões ou as outras crenças. Então, na resposta da questão 148, os espíritos amigos nos trouxeram o seguinte, que o espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite, e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Então, isto a religião espírita nos oferece, essa perspectiva do futuro, essa certeza em relação ao futuro. E sobre a crença comum, nós encontramos também na questão 798 de O Livro dos Espíritos, onde os espíritos amigos nos dizem que certamente que se tornará crença geral, ou seja, convicção íntima das criaturas e marcará uma nova era na história da humanidade. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mas contra o interesse do que contra a convicção. Então, aqui o Espiritismo não veio para destruir as outras crenças, ele veio sim para destruir o materialismo, veio para nos auxiliar a superarmos estas condições de orgulho, de vaidade, de arrogância e prepotência onde ainda nós nos encontramos. E para encerrarmos as nossas reflexões para este momento, vejamos as seguintes conclusões acerca da religião espírita, conforme leremos aqui da seguinte maneira: a religião espírita é uma religião natural, baseada na fé raciocinada, sem dogmas, sem templos, sem sacerdotes, sem hierarquia eclesiástica, sem rituais. Não é igreja, não é seita, conforme já vimos anteriormente. A religião espírita é a da obra de Deus, onde o ser, ou seja, o espírito, se reconhece como criatura divina em igualdade com toda a criação universal. E aí nos diz ainda que a religião espírita é a da efetiva busca da ligação com Deus pelo amor e pelo respeito às leis universais. A religião espírita é a da busca individual, do aperfeiçoamento e da evolução pela compreensão de nosso papel na natureza e no destino do universo. A religião espírita é a da busca da harmonia em todos os seus aspectos, baseada no equilíbrio, no respeito, na ética, no bem e na caridade. A religião espírita é a do livre-arbítrio, sem imposições, sem castigos, sem temores, sem inferno e sem céu, mas com responsabilidade proporcional refletida na lei de causa e efeito. Que belíssimos esclarecimentos nós encontramos nesta frase, onde a religião espírita é a do livre-arbítrio, sem imposições, sem castigos, sem temores, porque a doutrina espírita ou a religião espírita não veio à Terra para assustar ninguém, não veio para atemorizar ninguém com a existência de um inferno. Não, conforme nos dizem os espíritos amigos e conforme nos disse Jesus há 2000 anos atrás, que céu e inferno não existe de forma circunscrita geográfica, que céu e inferno é apenas um estado de consciência. Jesus nos disse que céu e inferno está dentro de vós.
Então é por isso que a doutrina espírita nos diz que a religião espírita é sem inferno e sem céu, mas com responsabilidade proporcional refletida na lei de causa e efeito. Assim é a religião espírita. Nós temos que nos comportar aqui na vida não pensando simplesmente no futuro, mas no aqui e no agora, nos transformando em pessoas melhores. Não podemos ficar pensando naquela barganha em ser bonzinho aqui para ganhar alguma coisa melhor no futuro. Não, de forma alguma. A religião espírita, ainda nos dizem os espíritos amigos, que a religião espírita é aquela em que o templo é o universo, o altar é a vida de relação e a oração é o viver em harmonia com a lei de Deus em todos os atos da vida diária. Religião espírita é o desenvolvimento moral de cada um, conforme nos diz a nossa companheira Dalmi Maria, sem sombra de dúvida, é o desenvolvimento moral de cada criatura. E sem sombra de dúvida, conforme falamos lá no início, que não é no templo espírita, não é no centro espírita, onde nós buscamos aquele local físico, não é naquele local onde nós praticamos a verdadeira religião espírita. Conforme nos dizem aqui, a religião espírita é aquela em que o templo é o universo. O templo é o universo, o altar é a vida de relação e a oração é o viver em harmonia com a lei de Deus em todos os atos da vida diária. Ainda, a religião espírita é aquela em que o reino de Deus deve ser construído em nosso interior, porque assim também nos disse Jesus que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. O reino de Deus não é uma construção exterior, mas sim uma construção interior através da compreensão da lei maior, ou seja, a lei de amor, pelo pensamento elevado, pela atitude firme no caminho do bem, pela construção diária da evolução e do aperfeiçoamento pessoal. E ainda nos dizem que a religião espírita é aquela da educação, do aprendizado, da busca da verdade, do amai-vos e instruí-vos, conforme nós encontramos lá no capítulo 6º de O Evangelho segundo o Espiritismo, palavras do Espírito de verdade, amai-vos e instruí-vos. E ainda a religião espírita é aquela do equilíbrio entre ciência, filosofia e moral ou religião, e ainda estabilizando o tripé que nos permite conhecer, concluir e amar. Então, este é o tripé que sustenta a religião espírita: conhecer, concluir e amar. A religião espírita é aquela onde trilhamos a nossa própria estrada, construindo-a e pavimentando-a com os nossos erros e os nossos acertos. E isso reconhecemos como útil e necessário. A religião espírita é aquela em que se necessita, é aquela em que não se necessita nem mesmo ter uma religião, bastando sim amar, porque esta é a religião que Jesus nos deixou, a religião do amor, respeitar, compreender, ajudar e servir. Então esta, sem sombra de dúvida, é a verdadeira religião: amar, respeitar, compreender, ajudar e servir. Tudo isto a doutrina espírita nos mostra com abundância. E por último, ainda nos dizem os espíritos amigos que a religião espírita é aquela que nos permite reconhecer que somos deuses, que nos convida a utilizar esse poder divino para a nossa evolução, para mudar a nós mesmos, para mudar o mundo, para construir o bem. Então, conforme eles nos dizem aqui, não tem como contestarmos, para mudar a nós mesmos, e aí nós conseguiremos mudar o mundo, porque não iremos conseguir mudar o mundo se não começarmos esta mudança pelo nosso mundo interior, construindo o bem no nosso interior. A religião espírita é aquela em que nos lembra que nós fomos criados para sermos felizes. Ninguém foi criado para sofrer. Deus não criou o sofrimento. O sofrimento, resultado das nossas escolhas. Deus não criou o mal.
O mal, ele não existe. O mal é simplesmente a ausência provisoriamente do bem. Então, todos nós fomos criados para sermos felizes e nos permite estudar, ou seja, a religião espírita nos permite estudar, compreender e vivenciar os caminhos para tal, nos dizendo que apenas nós mesmos podemos fazer isto por nós. Outro não fará isto por mim. Eu é que tenho que realizar esta caminhada. E a doutrina espírita nos oferece esses meios de estudar, compreender e vivenciar os caminhos para esta evolução, para esta transformação. E, por último, encerrando, nos dizem que a religião espírita é aquela que praticamos quando nos ligamos com Deus, seja qual for o lugar, onde estivermos, seja qual for a atividade que realizamos. Então, a religião espírita, conforme falamos lá no início, voltamos a repetir, não é aquela que nós praticamos no centro espírita, no templo espírita, mas conforme nos dizem aqui, é aquela que praticamos quando nos ligamos com Deus, seja qual for o lugar, onde estivermos, seja qual for a atividade que realizamos, porque o verdadeiro templo nós construímos não com pedras, nós construímos dentro de nós, dentro da nossa consciência, dentro do nosso coração. Então, isto é a religião espírita, e com certeza nós apenas falamos algumas frases. Muito mais e muito mais amplo é a religião espírita, que não temos condições ainda de entendermos e compreendermos e principalmente falarmos, passarmos adiante tudo o que é a religião espírita. Muito obrigado a todos vocês que persistiram e que permaneceram, que voltaram e estão aqui nos auxiliando nestas reflexões. Muito obrigado e recebam todos um abraço fraterno e de gratidão por mais esta oportunidade que nos foi concedida. O nosso companheiro Giovanni, lá de Jataí, ele conseguiu acessar, até que enfim conseguiu acessar a página e também assistiu às reflexões. Receba, meu companheiro, abraço fraterno e de gratidão. Muito obrigado pela confiança. Vamos neste momento fazer a nossa prece para encerrarmos a nossa transmissão ao vivo. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento que nos foi concedido, momentos de estudos, de reflexões, e por isso, Senhor Jesus, nós te agradecemos. Agradecemos mais uma vez a Deus, nosso Pai, pela graça da vida, aos espíritos amigos, pelo amparo, pela proteção, pela assistência. Recebam todos o nosso abraço fraterno e de gratidão. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado. Recebam todos o meu abraço fraterno, uma boa noite e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Paz do Cristo conosco sempre.